Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês, diretamente de Foz do Iguaçu. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Albanês. Ele é cardiologista. Tem muitas situações que acontecem, você vai no cardiologista, principalmente o cardiologista que é cirurgião, ele fala assim, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia por isso e por isso. Daí você fica cheio de dúvidas. O que é marca-passo? O que é isso? Por que ponte de safena? E essa ponte de safena é tirada de onde? Então aqui nós vamos conversar, vai ser um bate-papo, vai ser assim um ping-pong, onde nós vamos conversar sobre essas situações que muitas vezes e muitas pessoas estão em dúvida. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires, obrigado. Boa tarde a toda a sua audiência. Muito obrigado pelo convite para participar do programa. Estou muito feliz que você aceitou. Muito bom, fico à disposição. Gente, eu tenho me deparado com jovens médicos, né? Os jovens doutores, e isso é muito importante, é muito bom para a gente. O que é um médico intervencionista? Então, hoje a gente tem na medicina A medicina ela sempre foi dividida, desde o começo dela, em basicamente 2 times. Sim. Então, toda a especialidade, se você for ver, vamos falar aqui da cardiologia. Então, você tem um cardiologista, que é o cardiologista clínico, ou seja, é o médico que vai fazer diagnóstico, faz acompanhamento, medica você de acordo com as suas doenças, etc. Mas chega um ponto, se você precisar de um procedimento cirúrgico, a cirurgia tradicional, você tem ao outro lado, que é o cirurgião cardíaco. As outras especialidades também são assim. A gente tem, por exemplo, o nefrologista, que é um médico clínico. E a gente tem um urologista, que é o cirurgião que vai mexer no aparelho urinário. E aí, nos últimos anos, a gente teve um nascimento de uma terceira linha de terapêutica, digamos assim, que é o que a gente chama de intervenção de uma maneira geral. A cardiologia ela foi pioneira nisso, foi um dos ramos ali que a gente consegue fazer intervenção já há bastante tempo. Então, a ideia da intervenção é você fazer procedimentos minimamente invasivos, que são cirurgias, são procedimentos cirúrgicos, mas que tem um mínimo de intervenção. Então, a gente não corta o paciente, a gente não usa bisturi, a gente não faz incisões como o cirurgião faz. Mais é por vídeo. E a gente não é nem vídeo. No meu caso, por exemplo, a gente usa catéteres, como seria o mais correto, sim. Onde que são... Para simplificar bem, são pequenos caninhos compridos por onde a gente navega dentro das artérias do paciente, chega até o coração e a partir desse catéter a gente consegue levar materiais dentro do coração do paciente. Então a gente consegue, por exemplo, um paciente que tem uma obstrução em uma das artérias do coração. Se ele tem uma placa de gordura obstruindo ali, a gente consegue através do catéter ir lá e liberar um stent, que é uma molinha, a gente fala grosso modo molinha, que ele dilata o ponto onde está impedindo o sangue de passar. Entendi. E então a gente desobstrui as artérias sem precisar fazer uma cirurgia de peito aberto. Não que a cirurgia não tenha o papel dela, ainda tem, sem dúvida, existem alguns pacientes que vão ter benefício no tratamento cirúrgico, como a ponte de safena que você citou. Mas hoje a gente consegue fazer também esse tratamento de uma maneira minimamente invasiva, e é isso que a intervenção faz. E a gente consegue fazer intervenção, claro, no meu caso, coração, mas tem outras especialidades, outras áreas que fazem intervenção na próstata, no rim, pacientes da oncologia se beneficiam também de tratamentos intervencionistas, então tem esse outro mundo de cirurgias minimamente invasivas, vamos falar assim. Valvulopatia. A valvulopatia. Então, a cardiologia, ela tem, quando a gente fala em valvulopatias, a gente está falando de doenças que vão afetar as válvulas do coração. Nós temos 4 válvulas no coração. A gente tem a válvula pulmonar, a válvula aórtica, válvula mitral e válvula tricúspide. Essas válvulas, elas têm como princípio de funcionamento, elas impedirem que o sangue que está transitando dentro do coração volte para um estágio anterior, para uma câmara anterior, digamos assim. Porque o coração ele tem 4 espaços, átrios e ventrículos. Para que o sangue que chega nos átrios não volte para as veias que estão anteriormente a ele, ou para que o sangue do ventrículo não volte para o átrio, você tem válvulas que impedem esse retorno. O sangue está sempre indo para frente, sempre circulando.
Eventualmente, alguns pacientes podem desenvolver doenças dessas válvulas em algum ponto desses. E aí o fluxo de sangue normal do coração começa a ter algum problema. Isso pode ser um impeditivo para o sangue ir para frente, que é o que a gente chama de estenose, quando a gente fala disso. Então, a gente pode ter uma estenose das válvulas aórtica, da válvula mitral, e isso vai impedir com que o sangue vá para frente, ou seja, você vai ter uma retenção do sangue. Ou a gente pode ter uma insuficiência dessas válvulas. Então, o coração, por exemplo, a gente tiver uma insuficiência da válvula aórtica, o sangue tende a sair do coração, mas ele volta, porque a válvula não consegue fechar adequadamente para impedir o funcionamento. E o tratamento dessas valvulopatias, elas tradicionalmente sempre foi um tratamento cirúrgico. Sempre foi uma coisa que ao longo dos últimos anos a cirurgia cardíaca sempre foi o tratamento padrão ouro. Porque como é um fator obstrutivo mecânico, a gente não consegue tratar só com medicação. É diferente, por exemplo, de um diabetes, esse tipo de doença, quando chega num determinado ponto onde ela está dando sintoma para o paciente, a gente precisa intervir ali, a gente tem que fazer alguma coisa para desobstruir ou para reparar aquele dano que foi feito. E hoje a gente consegue, em algumas dessas valvulopatias, porque valvulopatia é o grupo de doenças, não é uma coisa só. Então existe um grupo e daí dentro disso tudo que eu expliquei. Então, valvulopatia é um nome genérico, é como se eu falasse time de futebol. Tem o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, não é uma coisa só, tá? Então, cada uma vai ter um tipo de tratamento, exatamente. E hoje a gente consegue fazer tratamento dessas valvulopatias, de alguma delas, por cateterismo. Então, hoje a gente consegue implantar válvulas no coração sem precisar abrir o peito do paciente. Então, a gente vai, através do catéter, são catéteres mais calibrosos, mais grossos, a gente consegue pela perna, chega ali no ponto onde está a válvula com problema e libera uma nova válvula que fica ali e começa a trabalhar normalmente para o paciente. Síndrome do nódulo sinusal doente. Isso. Então, a gente fala que é a síndrome do nó sinusal, né? Ou doença do nó sinusal, esse é o nome que a gente dá. Para explicar isso, a gente precisa entender um pouquinho como é que o coração funciona. Então, vou usar aqui o exemplo que eu já tenho. Tem um coraçãozinho aqui. Então, o nosso coração, ele tem um sistema elétrico dentro dele, um sistema de condução, uma fiação, por onde ele coordena os batimentos. Então, o batimento dos átrios e dos ventrículos, que eu expliquei, ele não pode ocorrer de uma maneira simultânea. Senão o sangue não vai para frente, ele vai ficar no mesmo lugar. Então eu preciso contrair primeiro o átrio, aí o sangue vai para os ventrículos. Ele tem que circular. Ele tem que estar sempre indo para frente, sempre circulando, não pode parar nunca. Entendi. Então essa movimentação do coração tem que ser um batimento coordenado. Então deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Ele abre o coração dele. É isso, exatamente. Então veja, a gente tem duas cavidades aqui, né? Os átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Repara que tem esse branco aqui, isso aqui são as válvulas, a mitral e a tricúspide, e aqui outras duas cavidades, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então o coração ele tem que chegar pelo átrio direito, descer para o ventrículo direito, depois ele vai aqui pela artéria pulmonar, volta por umas veias que estão aqui atrás, cai no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo, depois ele sai pela aorta aqui e vai para o corpo inteiro. Então é assim que o coração faz, esse é o trajeto que o coração impulsiona o sangue dentro dele. A doença do nó sinusal, ela acontece porque a gente tem esse sistema elétrico ali dentro. Esse sistema elétrico tem um nó aqui que a gente fala, que é um nódulo que ele tem a responsabilidade de comandar todos os batimentos do coração. Então ele sincroniza o batimento dos átrios com os ventrículos. E aí com isso faz o sangue fluir adequadamente. Com o envelhecimento, a população, conforme vai envelhecendo, esse nó sinusal ele tem um certo desgaste. E algumas pessoas vão ter isso por questões genéticas envolvidas, quem tem na família acaba tendo um pouco mais de chance de ter também. O fato é que esse nó começa a falhar, começa a não coordenar direito esses batimentos. E muitas vezes os pacientes começam a ter frequências do coração muito baixinhas, 40, 35, 40 e pouco, começa a ter algumas arritmias cardíacas que podem estar relacionadas a isso, ou às vezes tem períodos de pausa que a gente fala, a gente consegue ver isso através de um exame chamado Holter, a gente consegue ver a pausa sinusal que a gente fala, ou seja, o coração fica alguns segundos sem bater e depois volta a bater de novo. Então, no momento que existe essa pausa, por exemplo, ou que a frequência do coração do paciente abaixa muito, ele pode ter sintomas. Sintomas como sensação de que vai desmaiar, que a gente chama de pré-síncope, ou às vezes um desmaio de fato, às vezes tonturas, sabe?
E isso tem a ver com a queda da pressão arterial que ocorre relacionada à redução da frequência dos batimentos, que está relacionada a essa disfunção do nó sinusal. E essa é a doença que a gente chama de doença do nó sinusal. Uma doença que está relacionada ao envelhecimento da população, é muito mais comum na população mais idosa, né? E ela está relacionada a esse tipo de sintoma. O tratamento, na imensa maioria das vezes, quando os pacientes têm sintomas relacionados a isso, é implantar um marca-passo. A gente não tem hoje como ir lá e refazer esse nó sinusal. Isso é uma coisa da natureza ali. Então a gente precisa implantar um dispositivo artificial que vai fazer o comando desses batimentos como se fosse o nosso nó sinusal, que é o nosso marca-passo natural. Então quando a gente perde ele, a gente precisa implantar. O marca-passo é um dispositivo que a gente, normalmente ele é implantado na região aqui próximo ao ombro, a gente fala que a região infraclavicular. É pertinho da clavícula. Isso, aqui embaixo fica o gerador do marca-passo e esse gerador tem alguns fiozinhos que entram dentro do coração, ficam normalmente um fiozinho no átrio direito e outro no ventrículo direito e eles fazem o comando desses batimentos no lugar do nosso sistema natural de condução. E é assim que a gente trata a doença do nó sinusal nos pacientes que têm sintomas relacionados a ela. Brugada. Eu fiquei impressionada com brugada. Nunca ouvi falar na minha vida, gente, é sério. Eu tenho 25 anos de profissão, mas nunca ouvi falar. O que é brugada? Então, brugada, esse nome estranho, ele é o sobrenome de quem descobriu a doença, né? Porque foram 2 irmãos argentinos. Ele era brugado, então. Ele era brugado. Então, é uma doença que foi descoberta por 2 argentinos, que são irmãos. E é uma descoberta recente, não é uma doença tão antiga igual a maioria que a gente tem. Se eu não me engano, é do início da década de 90, 91, 92, onde ela foi descrita por eles na Argentina. Na Argentina e depois na Espanha, se eu não me engano, eles foram para lá. E ela recebe o nome pelo sobrenome que eles tinham. O fato é que essa é uma doença genética, é uma doença que é transmitida de pais para filhos. Então, quando a gente fala doença genética, tem alguns tipos. Tem doenças que elas só aumentam a chance do paciente ter e tem doenças que aumentam demais, digamos assim. Tem uma herança autossômica que a gente fala. Então, a chance de o filho ter a doença caso o pai tenha, no caso da síndrome de Brugada, é bem mais alto, né? Diferente, por exemplo, de diabetes. Você tem um pai diabético, você tem uma chance grande de ter diabetes, mas se você se cuidar, se você fizer exercício, for uma pessoa ativa fisicamente, você reduz muito a chance de você desenvolver e talvez você nunca desenvolva diabetes, se manter num peso adequado e tudo mais. Agora, o Brugada já não é assim. Existe meio que um carimbo, né? O pai tem, o filho vai ter. Então, você tem uma transmissibilidade bem grande do ponto de vista genético dessa doença. O fato é que as pessoas que têm a síndrome de Brugada são pessoas que têm uma predisposição a fazer arritmias graves, arritmias malignas. Então, os pacientes com síndrome de Brugada, eles são pacientes que desenvolvem, muitas vezes, a morte súbita. Então, são pacientes que apresentam arritmias cardíacas por questões genéticas. O coração deles tem uma predisposição a apresentar essas arritmias malignas e ele pode apresentar a morte súbita. É uma doença bem rara, tá? É pouco frequente, a gente raramente vê isso na prática do dia a dia. É uma doença muito mais comum na população asiática, tem uma prevalência muito maior, né, nesse perfil de pessoas ali. Ela tem uma facilidade, digamos assim, ela causa essa morte súbita muitas vezes em pessoas que estão dormindo. Então, o paciente está dormindo e morre subitamente, normalmente pessoas mais jovens. Sempre é uma possibilidade que aquela pessoa teve um episódio ali de uma síndrome de Brugada, fazendo uma arritmia cardíaca grave e essa arritmia faz com que o coração pare de funcionar e a pessoa, infelizmente, venha a falecer. Então, é uma doença bem grave, é uma doença, só que felizmente rara, bem infrequente da gente ver e que tem um componente genético bem importante. Muitas vezes o tratamento para esses pacientes vai ser um implante de algo semelhante ao que eu comentei do marca-passo, mas que a gente chama de CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável. Então a gente é implantado na mesma posição do marca-passo, da mesma maneira que eu falei, com o fiozinho que vai dentro do coração, mas esse dispositivo tem um objetivo diferente. Porque essa arritmia que eles apresentam, que são arritmias mais graves e que causam a morte, são arritmias que respondem ao choque. Então, e esse dispositivo tem a capacidade de detectar essa arritmia. Quando ele detecta essa arritmia, ele deflagra um gatilho ali dentro dele que dá um choque no coração do paciente, internamente mesmo. É um choque que é doloroso para o paciente.
assusta o paciente, mas salva a vida dele. Então, isso que é o mais importante. Então, é um cardiodesfibrilador implantável, que é a mesma ideia da gente dar o choque, como a gente vê nos filmes, só que é uma coisa que está interna, está lá dentro do paciente e ele detecta a arritmia e dispara o choque. Isso acaba salvando a vida desses pacientes muitas vezes porque eles têm, como eu falei, essa predisposição a deflagrar arritmias. Eu vou para o meu intervalo e eu volto já já com o Dr. Rodrigo Albanese, ele que é cardiologista, aqui de Foz do Iguaçu. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Já de volta do nosso intervalo, vamos continuar a bater um papo com o Dr. Rodrigo Albanese, cardiologista da cidade de Foz do Iguaçu. Você que está chegando da rua agora, né? Está pegando o nosso bate-papo aí pela metade, então é esse o nosso bate-papo no dia de hoje, né? E o tour com a Tamires continua. Doutor, aqui nós já falamos do marca-passo, o que é marca-passo. A ponte de safena, a partir de quando que o indivíduo precisa de uma safena e de onde que é tirado isso? Ou tem para comprar? O que se faz? É uma pecinha que a gente compra por aí? Infelizmente não, né? Então, como é que funciona essa história da ponte de safena, né? Também uma curiosidade, a gente falou dos argentinos do Brugada, o médico que desenvolveu a técnica de ponte de safena também era argentino, então a gente deve muito aos argentinos na cardiologia aí. Foi o Dr. Favarolo, ele fez a pesquisa dele lá nos Estados Unidos, mas ele é argentino de nascimento. Amo Fato é... argentino. Ah, sim, pô, é ótimo, excelente. É verdade. Vinhos, carnes, né? Gosto muito. Então, mas voltando no assunto, a ponte de safena é o seguinte, a gente tem vários motivos para isso, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol não controlado, cigarro, sedentarismo, obesidade e questões genéticas de cada um. Tudo isso pode favorecer com que algumas pessoas desenvolvam o aparecimento de pequenas placas de gordura nas artérias do coração. Elas vão ser depósitos, pequenos depósitos. Então, esses são os fatores de risco que a gente fala, ou seja, são as doenças que vão predispor você a desenvolver isso. Então, o que acontece? A gente, aqui no coração, a gente tem essas artérias, que são esses caninhos vermelhos aqui, são o que a gente chama de artérias coronarianas. Então, são pequenos tubos, pequenos caninhos por onde o sangue passa para levar sangue com nutrientes para o músculo do coração poder trabalhar. É assim que o coração funciona. Eventualmente, com todos esses fatores que eu comentei com vocês, pode aparecer placas de gordura em qualquer ponto deles aqui. Esses pontinhos vão restringindo a chegada de sangue para o músculo do coração. E isso pode dar um sintoma que a gente fala que é angina. O que é angina? Angina é uma dor no peito, que parece uma queimação ou uma opressão, parece que alguém está apertando o peito do paciente, e que normalmente isso aparece quando o paciente faz algum esforço físico, mesmo que seja de pouca intensidade, e melhora quando o paciente entra em repouso, ou ele é desencadeado por fatores de estresse emocional muito intensos. Então, o paciente teve uma briga lá com a esposa, ou a esposa brigou com o marido, e naquele momento aquela dor em aperto, opressiva no peito, isso chama muito atenção que isso possa ser uma dor anginosa, ou seja, uma dor relacionada às artérias coronárias do coração. E aí, qual que foi a ideia da ponte de safena? Para a gente tentar resolver esse problema, foi criado essa técnica. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem uma obstrução nessa artéria aqui, ó, que a gente chama de descendente anterior, esse vermelhinho. A vermelhinha, a mais grossinha? A mais fininha. A mais fininha. Aqui, ó, essa vermelhinha do meio aqui, tá? Uhum. Então, imagina que tem uma plaquinha de gordura que não deixa o sangue passar ali adequadamente. O que foi pensado? Em pegar uma veia da perna, essa veia, que ela corre toda a região mais interna da nossa perna ali,
é dissecado um pedaço dela, é retirado um pedaço dessa veia, e o nome da veia é safena, por isso que é ponte de safena, e a gente vai fazer uma ponte, ou seja, o sangue que não consegue passar daqui de cima para baixo, porque no meio aqui tem uma placa, a gente pega essa ponte e coloca ela aqui na aorta e liga na parte mais distal, depois da obstrução. Por isso que chama ponte de safena. Né? Então parece um nome muito estranho, mas é uma coisa muito lógica, na verdade, quando você entende o que é. Então essa é a famosa ponte de safena. Então isso é feito para a gente fazer ou a gente usa o termo um bypass, uma passagem de sangue, evitando aquele local onde tem a obstrução. Hoje o cirurgião cardíaco, ele faz as pontes de safena, mas ele usa muito também uma outro tipo de ponte, que é o que a gente chama de ponte de mamária. Por que mamária? Daí a mamária é uma artéria que a gente tem dentro do tórax mesmo, que na hora que o cirurgião está fazendo a cirurgia, ele tira a safena e coloca em algumas artérias, normalmente numa artéria aqui do lado direito, a coronária, e outra aqui no marginal esquerdo, que a gente chama, né, o nome da artéria, as safenas. Então conecta a aorta nesses pontos de obstrução aqui mais laterais, vamos chamar assim, e nesse local onde eu mostrei para vocês, normalmente não vai uma ponte de safena. O que vai aqui é uma outra ponte que sai daqui de cima, a gente tem uma outra artéria aqui chamada subclávia. Dessa subclávia sai uma artéria chamada mamária interna. A artéria mamária interna, ele disseca toda ela e ele conecta ela direto aqui no ponto distal da artéria. E daí faz uma ponte de mamária e mais algumas pontes de safena de acordo com a necessidade. Então é um tratamento híbrido. Você coloca um enxerto arterial, ou seja, uma artéria, e enxertos venosos dessa veia da perna. Então normalmente quando a pessoa vai fazer esse tipo de cirurgia, a gente chama de ponte de safena porque foi a primeira técnica, foi uma das que começou esse mundo de fazer enxertos no coração. Mas hoje o tratamento melhor que existe do ponto de vista cirúrgico é colocar a ponte de mamária, que ela é melhor, tem uma patência mais longa, dura mais tempo, tem benefícios de longo prazo para o paciente. Viu? Não se compra por aí. Não. É tudo seu. É tudo seu. Safena nós temos nos braços também? Só nas pernas? Só nas pernas, nas duas pernas. Cada perna tem uma safena. Agora, se caso a safena inflamar ou tiver um problema que eu tenho que tirar as safenas, o que a gente faz daí? Daí eu fico mais frágil ainda na área cardíaca, se der algum problema? Não diria que você fica mais frágil. A gente tem como contornar várias dessas situações. Então, a gente consegue fazer pontes com outros enxertos. Por exemplo, a gente pode tirar uma artéria radial. Aqui no nosso braço, a artéria que a gente palpa, que pega o pulso, se você colocar a mão assim nessa parte mais lateral do braço, você vai sentir um pulso ali. Sim. Essa artéria se chama artéria radial, porque ela está perto do rádio, que é o osso que tem aqui. O fato é que é retirada essa artéria radial daqui e é feito o mesmo enxerto que a ponte de safena. Então você tem o mesmo resultado. Mesma coisa. Você tem alternativas para você usar enxertos ali. Ou a gente consegue hoje fazer tratamentos que a gente fala híbridos. Então o cirurgião pode, por exemplo, fazer a ponte de mamária. E mais um detalhe, nós temos duas mamárias, a esquerda e a direita. Então eu posso colocar duas pontes de mamária ao invés de colocar só uma, como eu havia descrito. Então tem uma série de alternativas. E em último caso ainda, a gente pode fazer um tratamento mesclado, híbrido. Dá para o cirurgião fazer a ponte de mamária, que eu comentei que é a melhor que a gente tem, e a gente ir lá pelo catéter, que daí é o que eu faço, a gente ir lá e fazer uma angioplastia. Então eu coloco um stent na coronária direita, por exemplo, e um na circunflex, e o cirurgião coloca a mamária aqui. Então a gente mistura os tratamentos, faz stents com pontes, e aí consegue revascularizar. Então a gente tem muita alternativa. Quem já operou a safena, às vezes mulheres, muitas vezes fazem retirada da safena porque tem muito inchaço nas pernas, né? Então, mesmo que não tenha, a gente consegue ter alternativas para oferecer para o paciente. Dá para fazer várias emendas, dá para fazer, hoje, como diz o meu tio, dá para fazer várias gambiarras no coração, gente, para poder sobreviver na dor. Sim, a gente consegue fazer muita coisa hoje na cardiologia, um ramo que cresceu muito. Para a gente encerrar, gente, eu vou deixar perguntas para trás, mas eu volto aqui se ele me atender. Claro, quando você quiser. Ele é super ocupado, mas eu vou pedir isso. Então, vamos esperar aí mais um tempinho, se ele tiver esse tempo, né? Tenho sim. Doutor, eu vi recentemente, como muitas pessoas viram, que mudou um pouquinho a forma de aferir pressão, valores. Por quê? Número?
Então, isso tem tido uma certa discussão aí na sociedade. Até... E o que você, como médico, cardiologista? Eu entendo que ficou um pouco exagerado, sabe? Eu acho que ficou muito restritivo os valores, sabe? Das pressões arteriais, principalmente no último guideline, né? A última diretriz europeia, ficou uma coisa muito restrita, onde a gente vai ter dificuldade de conseguir chegar nesses números com os pacientes, sabe? Então ainda está sendo um tema de debate, a gente como cardiologista ainda tem conversado muito sobre isso para tentar não ser tão restritivo, porque qual que é o grande problema? Se a gente reduz demais os níveis de pressão do paciente, a gente pode às vezes gerar alguns sintomas. O paciente pode ter muita sonolência, desmaios, sensação que vai desmaiar, moleza, então a gente tem que achar um ponto ali, eu acho que nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Isso. Porque senão se a gente não chegar no meio termo, não adianta eu dar remédio para o paciente e que às vezes ele vai passar mal em casa. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a cidade como Foz, que é muito quente, chega no verão, os pacientes às vezes não toleram tanta medicação, porque a pressão já vai cair pela temperatura. E ainda eu vou lá e encho o paciente de remédio, daqui a pouco os pacientes estão todos caindo aí, se machucando. Então a gente tem que chegar num meio termo onde a gente consiga reduzir os riscos da pressão alta, ou seja, ela não pode ficar alta porque ela pode causar, por exemplo, essa obstrução na coronária que eu citei para vocês. Mas ela também não pode ser tão restritiva, tão baixa, a ponto do meu paciente sofrer com o medicamento. Então eu acho que o meio do caminho seria algo interessante. Eu tento manter para os pacientes meus que fazem tratamento uma pressão abaixo de 14/9 ainda. Ainda tenho sido mais como tratamento, eu digo, né? Abaixo disso, não mais que isso, tá? No limite, no máximo isso, nada acima disso. Para a gente tentar ter um controle sem ter esse malefício. Porque principalmente aqui na cidade, não é raro os pacientes entrarem em contato comigo, ó, doutor, eu estou caindo aqui, estou desmaiando, porque se você abaixa demais, entende? Então, a gente tem que ter um balanço que não prejudique os pacientes e traga os benefíciis do remédio. Tem que ter um contrabalanço. Exatamente, eu acho que os pacientes possam viver com um pouquinho mais de qualidade, né? Sem dúvida. De vez em quando aparece, né, na medicina umas coisas assim e nós temos que se adaptar. É uma ciência que vai mudando, né? É uma ciência que a gente está sempre aprendendo, sempre renovando, então às vezes uma coisa que está em vigência hoje, depois muda e é assim que funciona a ciência, né? É assim que a gente melhora, é assim que a gente evolui, aprendendo e modificando as coisas no futuro. Vivendo e aprendendo. Exato. Bom, meu bate-papo com o Dr. Rodrigo Albanês, cardiologista de Foz do Iguaçu, foi ótimo, né, gente? Muito bom. Eu estou aí nessa fase de conhecer muitos doutores novos aqui em Foz do Iguaçu, não novo de idade, mas porque eu já estou na área há muito tempo, então eu estou também querendo conhecer médicos daqui, profissionais. Mas eu agradeço carinhosamente por você ter nos recebido. Gostei muito do nosso bate-papo. Que bom. E eu volto porque ficou muitas situações para trás. Por que o coração vai ficando fraquinho conforme a idade? Se tem tratamento, se tem cirurgia. Então, tem muitas outras perguntas que eu tenho para fazer para o Dr. Rodrigo. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, vocês também. Obrigado pelo convite. Um prazer receber vocês. E parabéns pelo teu sucesso. Obrigado. Excelente profissional. Eu vou ficando por aqui e volto já com você. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Não esqueçam, o programa da Tamires, além de estar nas TVs, nós estamos também no canal oficial da Tamires lá no YouTube. O horário que o programa da Tamires vai ao ar, automaticamente já está entrando lá no YouTube. Dê seu joinha, curta o nosso trabalho, porque assim nós vamos crescer muito mais e vocês continuarão vendo muitos outros vídeos interessantes
principalmente na área da saúde, que eu gosto muito. Eu fico por aqui, meu beijo, meu abraço, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês.